Queridos irmãos, nós continuamos hoje a série de mensagens, reflexões, casamento, bênção, que foto bonita, casamento, bênção ou provação. E hoje vamos falar sobre o tema específico, os conflitos no lar e a resolução bíblica desses conflitos. E para a nossa reflexão nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Tiago, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Antes, eu queria que vocês, juntamente comigo, começassem a imaginar algumas possibilidades. Homens que estão aqui casados, imagine que vocês estão assistindo TV e de repente a esposa de vocês chega, se aproxima trazendo algumas demandas de casa, domésticas, como lâmpada queimada que precisa ser trocada, um interruptor que já não funciona mais, uma janela que se quebrou, bem na hora que você sentou no sofá para assistir TV. O que você faz nessa hora? Qual a sua resposta nessa hora? Depois eu arrumo. Só que já tem 3 meses isso, né? Resultado, para que você responda de forma bíblica, a minha sugestão é que você se lembre das palavras de Jesus a Maria, conforme João capítulo 2, versículo 4. E olhe para sua esposa e diga para ela com as palavras de Jesus: mulher, o que tem eu contigo? Tenho certeza que isso vai aliviar a tensão e vai trazer uma calma para resolver todo tipo de conflito. Agora imagine uma segunda situação. Imagine que você está prestes, homens, a sair para jogar futebol, correr, sei lá, fazer o teu hobby. De repente, a esposa para na porta e fala: não, peraí, vem aqui, quero discutir a relação. Nessa hora, a minha sugestão, singela sugestão para você é: lembre-se também das palavras de Jesus, quando ele ressuscitou e apareceu Maria Madalena. Olhe para tua esposa e diga: mulher, não me detenhas. Esse gesto vai fazê-la refletir pacificamente a respeito de sua conduta. Garanto, só que não. E para finalizar, se tua esposa vier discutir a relação, trazendo à tona fatos da semana passada que você já não se lembra mais, nessa hora, a minha sugestão é: responda com a paciência de Jó, conforme as palavras de Jó. Depois dessa, misericórdia. Jó capítulo 2, versículo 10. Falas como uma doida. Nessa hora, tenho certeza que ela vai se irar. Mas você, como um homem bíblico, querendo resolver o conflito, termine o versículo: e não pecou com isso nos lábios Jó. Ou seja, eu não pequei naquilo que eu falei. Claro, meus irmãos, que essas ilustrações não refletem o conselho bíblico para a resolução de conflito. Como eu resolvo o conflito? Não é usando a palavra de Deus da minha forma, deturpando o sentido, para de alguma forma conseguir aquilo que eu intenciono, aquilo que eu desejo. Não. Hoje nós vamos ver aqui uma passagem bíblica que inclusive já foi pregada aqui algumas vezes, e hoje, dentro do aspecto do relacionamento, do casamento, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 3. E Tiago nos ensina da seguinte forma: acompanhe a leitura com toda a reverência à palavra do nosso Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, fale profundamente, poderosamente em nossos corações. Aos casados, aos não casados, a todo servo do Senhor que está aqui, todo homem e mulher,
E que os nossos olhos, Pai, se abram para a profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vivemos tempo de colapso relacional. E nós percebemos famílias que se desentendem, casamentos desgastados, pais e filhos em conflito, irmãos que não se falam, estão afastados, e muitas vezes nós buscamos soluções externas à palavra de Deus para resolver nossos conflitos. São tantos os livros, palestras, conselhos seculares, e o que mais vier à tona, eu estou pegando para tentar de alguma forma, resolver os conflitos no qual eu me coloco, no qual eu estou envolvido. E Tiago é uma carta, é uma epístola totalmente prática na sua teologia. Ela vai ensinar questões práticas, como eu vivo a fé, como eu aplico aquilo que eu aprendi no meu cotidiano, nos meus relacionamentos. E de forma específica, esse texto que foi lido aqui vai falar sobre os relacionamentos. Sim, o contexto de Tiago era um contexto de perseguição, era um contexto de opressão. Aqueles homens, aquelas mulheres cristãos sabiam muito bem o que era viver conflitos, sabiam muito bem o que era viver situações relacionais complicadíssimas e como resolver isso à luz da Bíblia. A carta é uma carta totalmente pastoral e prática. E aqui eu aprendo algumas lições a respeito da resolução de conflitos. Primeira lição: a origem dos conflitos, os desejos desordenados. A origem dos conflitos, os desejos desordenados. E o texto diz assim no versículo 1: de onde vêm as guerras e pelejas? De onde vêm as guerras e pelejas? A causa das guerras, muitas vezes, elas são procuradas de forma externa. Beleza, eu estou envolvido, eu estou inserido em uma crise, mas a crise não está aqui. E eu começo a procurar, eu começo a nominar possíveis causas da guerra externas a mim. Só que o que Tiago faz comigo e contigo, ele nos ensina de certa forma a perguntar: o que aconteceu aqui? Por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? Certamente não é lá o problema, é cá. O problema é interno. O problema está dentro de mim. Porque ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas? De onde, senão dos prazeres? De onde, senão dos prazeres? A palavra grega aqui é redonon, que traz ideia para a nossa palavra atual, na verdade, hedonismo e hedonista, ou seja, aquele que ama demasiadamente o prazer, aquele que tem o coração voltado e acorrentado pelo prazer. De onde vêm as guerras, senão dos prazeres? Senão dos prazeres. Um pastor Batista, especialista na área de aconselhamento, Jairo, ele certa vez afirmou: um conflito sempre começa com algum tipo de desejo. Entenda isso. Um conflito sempre começa com algum tipo de desejo. Um outro teólogo afirmou certa vez: essa passagem descreve a raiz do conflito destrutivo. Os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. Quando sentimos que não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos o que queremos ou o que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência. Se alguém não satisfaz aquele desejo, nós condenamos no nosso coração, discutimos, brigamos para que as coisas nos favoreçam. E ele diz assim, em resumo: o conflito acontece quando os desejos se tornam exigências e nós julgamos e punimos aqueles que se colocam em nosso caminho. Somos facilmente tentados a transformar desejos legítimos em necessidades absolutas. Desejos legítimos em necessidades absolutas. E quando eu sou levado, tomado, escravizado pelo meu desejo, todas as pessoas ao meu redor devem de alguma forma satisfazer minhas paixões, satisfazer aquilo que tenho no coração. Surge aí conflito.
surge aí as guerras. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E olha que curioso isso aqui. Porque eu não apenas brigo com o meu próximo para ter aquilo que eu desejo, eu não apenas estabeleço guerra para ter aquilo que eu desejo, como o texto bíblico é claro, que esse desejo em mim, ele já gera uma guerra, ou seja, há uma guerra interna, há um conflito interior, e o primeiro campo de batalha no qual eu estou inserido é dentro de mim mesmo. Vamos entender um pouco isso? Como é essa questão aí de um desejo que luta em mim e acaba refletindo em guerras externas? Como é isso? Para entender melhor essa fala de Tiago, eu preciso considerar a fala de Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, ele vai falar a respeito de abstendo das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, dentro de mim há uma luta. Paixões que lutam contra a moralidade, paixões que lutam contra aquilo que Deus tem feito em mim. Paulo também, o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 7, versículo 22 a 23, ele vai tratar algo semelhante, ele vai falar sobre essa batalha interna, e ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Meus irmãos, essa rebelião interior é a luta desses desejos, tentando silenciar a moralidade, tentando silenciar a obra de Deus em mim e em você. Ou seja, há uma crise interna, há uma batalha interna. Esses desejos desordenados tentam governar o meu e o nosso coração. De forma prática, como é isso em casa? Como é isso nos relacionamentos? Como isso se traduz nos relacionamentos? Alguém, um dos cônjuges, tem desejo total por controle, autoridade, domínio e manipulação, e tudo que ele faz deve ser feito em casa segundo a sua maneira. O jeito de arrumar a casa, a forma de criar os filhos, o controle das finanças deve ser da sua forma. Quando o outro não coopera, surgem críticas, ameaças veladas e tensão constante. Imaginemos outro cenário. Um dos cônjuges tem desejo intenso por conforto e comodidade. Às vezes é o marido que chega em casa, quer apenas descansar. A esposa que está sobrecarregada e precisa de ajuda, quer apenas conversar. Ele se irrita porque não tem paz, ela se irrita porque não tem paz, se sente abandonada. Aí é um caos total em casa. Às vezes é desejo por ser reconhecido, desejo por segurança financeira, desejo por uma família perfeita. O pai ou os pais exigem que os filhos sejam crentes exemplares para que eles não envergonhem a família diante da igreja. E os filhos vivem aprisionados e o lar se torna um ambiente hostil, um ambiente voltado para a performance e não baseado em graça. De novo, o meu desejo imposto sobre os outros gera então a tensão, gera a crise. De onde, senão, dos desejos que militam na vossa carne? De onde? Nós precisamos parar de atribuir a causa dos conflitos a ele, a ela, e devemos começar a olhar para os nossos corações, para os desejos desordenados do nosso coração, e começar a clamar ao Senhor para que algo seja feito em nós. O conflito ao nosso redor reflete muitas vezes a batalha não resolvida dentro de mim e de você, dentro de nós mesmos. Primeira lição que eu aprendo então nesse texto, simples, objetivo e claro. Qual a origem dos conflitos? Os desejos desordenados. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam a vossa carne. Segunda lição que eu aprendo, a partir do verso 2 e 3, é a respeito das consequências dos desejos desordenados.
Porque Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós temos aqui, meus irmãos, uma descrição clara de uma pessoa hedonista. O hedonista, esse amante dos prazeres, ele deixa rastros de sangue por onde ele passa. Repito, o hedonista, ele deixa rastros de sangue por onde ele passa. Um homem dominado pelos seus desejos desordenados, ele deseja com intensidade, ele inveja com amargura e ele mata com frieza. Um homem dominado por seus desejos, ele deseja com intensidade, inveja com amargura e mata com frieza. O texto fala sobre cobiçais e nada tendes. Ele cobiça. O que é cobiça, meus irmãos? Cobiça é o desejo insaciável de possuir aquilo que não se tem. É um coração inflamado, uma paixão louca que consome a alma. Eu quero ter aquilo. Isso é cobiça. O texto também fala: matais e invejais. O que vem a ser essa inveja? Inveja é um veneno para a alma, porque ela não apenas olha para aquilo que o outro tem, mas a inveja me leva a: eu quero aquilo que ele tem e desejo que ele perca. Desejo que ele perca. Quero exclusividade, somente para mim. Isso é inveja. Cobiça nas relações, inveja nas relações, e tudo isso leva para a matança. Ou seja, nós nos tornamos assassinos dentro da própria casa. Assassinos. E o assassinato aqui é o clímax da frieza de alma. Uma pessoa cega pelo desejo não hesita em remover o outro do caminho. Se vai atrapalhar meus planos de obter aquilo que eu desejo, eu não terei dó. Vou ser assassino daquele que se levanta contra mim. Eu acho interessante a expressão que aparece aqui em Tiago, quando ele diz: viveis a lutar e fazer guerras. Dando a ideia de algo contínuo, de uma atividade contínua. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ou seja, existem pessoas que estão em uma convivência contenciosa constantemente. Como é terrível, como é triste qualquer tipo de relacionamento contencioso. Agora, como é lamentável um casamento onde a relação é totalmente contenciosa. Ou seja, o hedonista, aquele que transforma toda circunstância, toda palavra, toda oportunidade para contender. Tudo é oportunidade para entrar no ringue, lutar, guerrear, oprimir e, se possível, matar. Como é triste, viveis a lutar e a fazer guerras. E a sabedoria bíblica já de longo tempo afirmava, Provérbios 26, versículo 21, o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, pessoas assim não apenas entram em conflitos, elas os mantêm vivos. Pessoas que alimentam os conflitos. O contencioso vive a alimentar conflitos e nunca deseja apagá-los. Há outro texto bíblico, e aqui a ilustração usa a figura da mulher, mas deve ser aplicada a homens e mulheres. Provérbios capítulo 27, no versículo 15, versículo 16, diz assim: o gotejar contínuo no dia de chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Ou seja, um coração contencioso torna a convivência insuportável, como vazamento constante.
Relacionamentos familiares muitas vezes e lamentavelmente têm sido marcados por morte, porque onde há pessoas hedonistas, pessoas centralizadas em seus prazeres, há rastros de morte. Há rastros de morte. E tudo é oportunidade. A alegria quanto a tristeza, tudo é oportunidade para estabelecer o ringue. Famílias têm sido devastadas pelos desejos. Relacionamentos estão sendo destruídos pelos desejos. Desejos desordenados. E quando você olha para o relacionamento, quando você olha para a família, o que você vê é um campo de batalha. Quando você olha para o relacionamento, você vê, sabe o que? Ruínas de algo que um dia foi belo. Quando você olha para o casamento, você vê vale de ossos secos e não mais vida. Onde está a vida dos relacionamentos? Quantos casais querem respirar, viver, sorrir, se alegrar, mas não há mais disso, porque tornaram-se assassinos uns dos outros, matando com palavras, com ação e até mesmo com omissão. Até mesmo com omissão, desprezo. A Bíblia é muito honesta. A Bíblia é honesta ao nos mostrar famílias, tais como desde Caim, uma família marcada pela inveja e morte, até a família de Davi, o grande rei Davi, uma família marcada pelo ódio, assassinato e até mesmo violência sexual. Qual a raiz de tudo isso? Qual a raiz das crises familiares, dos relacionamentos, do relacionamento homem e mulher, cobiça, egoísmo, idolatria dos desejos? Tudo isso continua presente nos lares, lamentavelmente, hoje. Meus irmãos, há somente um que pode trazer vida. Vivemos em relacionamentos com cheiro de morte. Só um traz cheiro de vida, que é o bom perfume, e é Jesus. Os relacionamentos, muitas vezes, eles são casamentos de fachada. Todos aparentemente numa festa. Mas há um bom tempo, já não tem mais vinho nessa casa. Há um bom tempo, já não tem mais vinho nesse relacionamento. Só há um que pode trazer de volta o vinho. E não é o seu bolso, não é o seu dinheiro, é Jesus. Tiago não acaba aqui. No versículo 3, Tiago continua essa lógica, mostrando as consequências desses desejos desordenados, dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. De repente, Tiago coloca aqui a questão da oração. Eu quero afirmar para todos vocês: a alma dominada pela paixão não ora. Repito, a alma dominada pela paixão não ora, ela conspira. Ela não ora, ela conspira. Aí você olha para o texto e fala o seguinte: espera aí, pastor, está dizendo o texto, pedis e não recebeis. O hedonista aparentemente está orando. O amante dos próprios prazeres aparentemente está clamando, mas suas orações têm motivações distorcidas, e ele está usando Deus para conseguir alcançar os seus fins egoístas. Orações, na verdade, são instrumentos de comunhão, de arrependimento. Quantas vezes você está orando e Deus fala: meu filho, é você que está errado, arrependa-se, muda. Só que o egoísta, ou melhor, o hedonista, essa alma dominada pela paixão, ela não está orando como nós conhecemos a essência da oração, biblicamente falando. Ele está, na verdade, conspirando. Ele quer usar Deus, ele quer submeter Deus à sua própria vontade, à vontade dos seus desejos. Ou seja, são orações vazias e infrutíferas. Aquele que é dominado pela paixão não ora, na verdade ele está conspirando. Ele quer de alguma forma usar os céus para satisfazer a si mesmo. Ele quer sentar no trono e falar: Deus, obedeça a mim. Ou seja, quantas vezes eu ou você, quando nós estamos envolvidos em rixas, quando nós estamos envolvidos em conflitos, certamente, analise, falta oração.
real oração, aquela oração de constrangimento, aquela oração onde você se coloca diante do Senhor e fala: diz, Senhor, mostra, revela, e se tiver que pedir perdão, eu vou pedir, se tiver que reconhecer meu erro, eu vou reconhecer, se tiver que falar, eu falarei, se tiver que calar, eu calarei, mas diga, Senhor, diga. Mas geralmente não faz isso, porque a alma dominada pela paixão, ela conspira. O hedonista, ele tem o poder para destruir um relacionamento, para destruir um casamento. Você não pode, eu não posso subestimar o poder do hedonista. Ele está aí para destruir aquilo que um dia foi levantado. Nós cremos, claro, nós cremos no poder de Deus. Ele é especialista em restauração. Ele chama a vida aquele que está morto. Ele faz brotar vida de sepulcros. Então, casamentos marcados pela dor, pela morte, pela frieza, podem sim ser transformados, renovados pelo poder que vem dele. Ele pode transformar. Meus irmãos, e nós precisamos nos lembrar: quando os desejos governam, o amor é sufocado. Onde não há oração, certamente há conspiração. Onde não há arrependimento, certamente há acusação. Onde não há humildade, certamente há guerra. E para concluir, todo conflito nasce de desejos desordenados. O cenário de caos, de desordem, de morte, são consequências de pessoas dominadas pelos seus desejos. E como resolver os conflitos no lar? Como resolver os conflitos conjugais? Primeira coisa, eu preciso reconhecer a minha parte na guerra. Não é culpa do outro, só o outro. Não, eu preciso reconhecer a minha parte na guerra. Até onde os meus desejos têm dominado e controlado as minhas palavras nas discussões? Até onde os meus desejos têm direcionado as minhas posturas, as minhas falas? Eu preciso reconhecer a minha parte em todo o conflito. Segundo, como Tiago nos ensina, nós precisamos nos submeter ao Senhor. Tiago, aqui no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele continua dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Eu lembro que uma vez foi pregado esse texto aqui, desse púlpito, e o pastor que pregou disse: crises são oportunidades para nos sujeitarmos a Deus. E eu trago de volta essa frase: crises são oportunidade para nos sujeitarmos a Deus. Não é o outro se sujeitando, mas sou eu me sujeitando ao Senhor. Há um teólogo que diz: os orgulhosos resistem a Deus. Em seu entendimento, eles resistem às verdades de Deus. Em sua vontade, eles resistem às leis de Deus. Em suas paixões, eles resistem à providência de Deus. Portanto, não é de se admirar que Deus resista aos orgulhosos. Quão miserável é o estado daqueles que fazem de Deus o seu inimigo. Deus dará graça aos humildes, porque eles veem a sua necessidade dela, oram por ela, são gratos por ela, e tais a terão. Sujeite-se ao Senhor. Terceiro, busque a glória de Deus e não a sua própria satisfação. Se para a glória do nome de Deus eu preciso ir, me render, pedir perdão, olhar nos olhos, chorar, eu devo fazer isso. Mas quantas vezes, envaidecido, amante do meu próprio nome, não vou fazer isso, não quero dar o braço a torcer, porque eu amo o meu próprio nome, minha pseudo-virtude, minha pseudo-dignidade, quando na verdade tudo deveria ser feito para a glória, honra e louvor desse Deus. Busque a glória de Deus e não a própria satisfação. E depois de ter resolvido todo esse esquema, esses problemas de forma interna com o Senhor, agora sim. Quarto ponto: perdoe como Cristo te perdoou. Olhe para o outro,
perdoe. O perdão deve ser liberado. Não haja com rigidez, mas libere. Não viva como altivo, mas perdoe como Cristo Jesus. Para quem é essa mensagem de hoje? Essa mensagem é para você, meu querido, que deseja atenção, cuidado e amor, mas se sente ignorado e sozinho. Essa mensagem é para você que anseia respeito, mas só encontra desvalorização, que deseja ser amado, mas se vê desamparado, que se sente como um lixo, pois deixou de ser desejado até mesmo sexualmente, que busca cooperação no lar, mas encontra indiferença. Essa mensagem é para você que espera a paciência, mas recebe cobrança. Essa mensagem é para você que sonha com um lar de paz, mas vive em meio aos conflitos. Essa mensagem é para você que carrega o lar nas costas, enquanto o outro cruza os braços, que clama por diálogo, enquanto o outro é um muro de silêncios, que tenta agradar, mas tudo parece insuficiente, que gostaria de compartilhar sonhos, mas vive como alguém que aponta só defeitos, que guarda mágoas de promessas que não foram cumpridas, palavras duras e atitudes frias. Alguém que hoje pensou em desistir, fugir ou se calar para sempre, e que diz não para o casamento. Essa mensagem é para todo cônjuge que um dia na sua história foi ferido. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus que não muda, aquele que estabeleceu o casamento no Jardim do Éden, e aquele que estabeleceu o casamento eterno entre Cristo e a sua noiva, ou seja, o Deus que ama o relacionamento, que ama a família e que ama o casamento. Esse Deus, Ele é o único que tem poder para nos restaurar. Ele é o único. Ele é o único que pode mudar corações. Veja, não é o coração do outro, é o meu. Ele é o único que tem poder. Creia que o Senhor te sustentará. Creia que os relacionamentos serão curados, restaurados, porque você é amado desse Deus. E se há um lugar que toda carência é suprida, é aos pés da cruz. Que os nossos desejos não falem mais alto que o nosso temor ao Senhor. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. E que nossos relacionamentos glorifiquem a Deus. Apesar das circunstâncias, dos dias maus, das dificuldades, que os nossos relacionamentos, casamentos e família glorifiquem a Deus, porque somente Ele é digno. Que o Senhor seja louvado.